Olá, gente, agora vamos continuar, né, o vídeo com a nossa aula de língua portuguesa, tá? Nosso assunto de hoje, ou seja, nosso texto de hoje está na página 176, com o título O Sapo Contente. Esse é o título do texto, tá? Então, eu não vou ler o texto é pequeno, bem compreensível, vocês leiam o texto, tá? Leiam o vocabulário. Realizem a atividade das páginas 177 a 180, certo? E o que a tia vai explicar agora é sobre o assunto de numeral, tá? É aí onde a tia quer chegar para explicar bem direitinho a vocês. O assunto está na página 181. Mais uma vez, a tia fez um breve resumozinho, certo? Desse assunto, para dar uma facilitada, né? Uma melhorada aí nesse estudo. E também, ao final da explicação aqui, no número fracionário, eu tenho uma dica, uma explicação para vocês, que é sobre a página 182, referente aos artigos, tá certo? Então, vamos lá. O que é numeral? Tá? Eu não coloquei a definição, mas vou ler e também tem aqui no livro. Então, não foi preciso colocar para não ficar muita coisa muito cheia e tomar também muito tempo. É uma palavra que indica uma quantidade definida de seres ou a ordem e posição de um ser em uma série, tá? Então, aí são sequências. Numeral indica o quê? Que você está numerando, que você está sequenciando, que você está ordenando. É essa a ideia dos numerais, tá? Do assunto de hoje, numeral, tá? Por que a tia falou numerais? Porque eles são assim chamados, pois divide-se em, ó lá no quadro, ó, cardinal, que indicam números ou quantidades normais, nossa sequência de contagem normal, 2, 3, 5, 1, 4, 10, ou 1, 2, 3, 4, 5, sequencialmente, tá? Ou aleatoriamente, tá? Então, eles indicam números ou quantidades, é o cardinal, tá? Ordinal, pelo próprio nome, pela própria indicação, ele indica o quê? Ordem, né? Ordem, sequência, né? Indicam ordem, posição, sequência, né? Sequência daquilo que se está relacionando, sequência daquilo que se está posicionando, né? Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, eu sou a primeira na chamada, meu colega é o segundo na chamada. Então, aí dentro cabem os numerais ordinais, tá? Que indicam, como diz aqui, ó, a ordem, posição ou sequência, certo? Primeiro, terceiro, segundo, oitavo e assim sucessivamente, tá certo? Eu esqueci aqui o pontinho do i, tá? Então, vamos lá, gente. Continuando. Multiplicativo indica a ideia de multiplicação. O que é a multiplicação? Ah, tia, é o vezes, né? Todo mundo vai responder assim, a maioria de vocês vai responder. Ah, tia, é aquela continha de vezes. Certo, tá certo. Não é multiplicativo, né? Mas vezes o quê? Você vai fazer o que lá no vezes? O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, metade, meio, né? Então, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui relacionado. Indica ideia de multiplicação, né? Multiplicação que vem à nossa mente é o vezes, é o xizinho, é o multiplicar. E realmente é isso. Mas a gente especifica aqui, ó, o dobro, o triplo, o quádruplo e assim sucessivamente, né? Vamos supor, chupei o dobro de laranjas do dia anterior. Hoje chupei o dobro de laranjas do dia anterior. Então, o que foi que entrou aí nessa frase? O dobro, né? Um numeral multiplicativo, certo? Que indica a ideia de aumento de quantidade. A multiplicação, quando a gente está fazendo a multiplicação, a gente aumenta o quê?
as quantidades. Multiplicar é aumentar. Ao contrário dos multiplicativos ou do numeral multiplicativo, nós temos o numeral fracionário. Bom, se no multiplicativo eu tenho a ideia de aumento, de multiplicação, no fracionário vai ser diferente. Ele indica a ideia de divisão. Ele vai dividir, né? Ele vai repartir. Por exemplo, meio, metade, terço, quarto, quinto, né? E vários outros. Então, esse daqui, ele também é bem parecido com o multiplicativo, tá? Só que vocês vão ter muito cuidado, certo? Na hora de empregar, tá certo? Tanto os fracionários quanto o multiplicativo. Você tem que entender a ideia que a frase te traz, a ideia que a frase te dá, tá? Se você olhar na tabelinha dos numerais, que está aí no livro de vocês, na página 183, vocês vão ver os numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Espero que vocês leiam, tá? Leiam toda a tabelinha para ficarem cientes dos numerais. Só assim vocês tenham a melhor noção de como são e quem são esses numerais. Aí vocês podem me perguntar, tia, se eu quiser ir lá na internet, pegar lá uma aula sobre os numerais, um videozinho daquele bem legal, explicativo, eu posso? Pode, meu amor, pode, fica à vontade. Tá? Enquanto mais pesquisa, enquanto mais vocês se aprofundarem, mais fácil se torna o assunto para vocês. Apesar de que não é um assunto complexo, né? É um assuntozinho aí bem legal, bem interessante, tá? O que eu queria deixar aqui para vocês, só um minutinho. Então é isso aí que eu quero explicar para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para não fazerem confusão na mente, tá? É uma partezinha bem importante da explicação desse assunto, certo? Ele está relacionado aos artigos, principalmente aos artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns, umas, tá? Então, relembrando aí para vocês, o que é que ele diz? Um e uma, vindos depois do substantivo, relembrando a vocês, o que é substantivo? É a palavra que nomeia os seres em geral, ou é a palavra que dá nome a todos os seres, tá? São numerais, tá? Então, quer dizer isso? Que o um e uma, ele só se torna numeral se ele vier depois do substantivo, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, tá? Bem facinho. João chegou no carro 1. O que é que eu tenho aqui? A palavra carro. A palavra carro é um substantivo. Está nomeando um objeto. No caso, o automóvel, o carro. Tá? 1, que é o número do carro. Por que ele se tornou numeral? Porque ele veio após o substantivo. Entenderam? Joinha. Um menino saiu. O que quer dizer isso? Um aqui não é numeral. Por quê? Porque a palavra menino, que é o substantivo, está depois do um. Nesse caso aqui, um é artigo. Quando um vier antes do substantivo, preste atenção, ele é artigo. Quando um vier depois do substantivo, ele é numeral. Certo? Entenderam a regrinha? Vamos lá, continuar. Um e uma serão sempre artigos indefinidos, presta atenção, quando puderem ser substituídos pelo artigo definido o ou artigo definido a. Aplicação na frase. Um pássaro cantou. O que foi que eu fiz? O que é que a regra diz? Que quando eu puder substituir o artigo indefinido um pelo artigo o ou pelo artigo a, esse um continuará sendo sempre artigo definido. Substituir um, né,
por O, como poderia ter substituído, no caso ali, se fosse uma, por A. Então, essa classificação, ela também não é um numeral. Ela vai ser um artigo indefinido. No caso aqui, ele mostra definido, porque ele está se referindo ao artigo definido O, que é quando você substitui o indefinido pelo definido. Aí, ocorre essa classificação. Não é numeral. Numeral somente quando o artigo indefinido ele é aplicado após o substantivo. Certo? Qualquer dúvida, já sabe, procura a tia, tira na aula ao vivo ou manda uma mensagenzinha lá no WhatsApp da tia no privado, tá joia? Gente, façam as atividades. Vou deixar as páginas na descrição desse vídeo, tá? Estudem, estou gostando muito do desempenho de vocês. Espero que a gente continue. Já vamos finalizar o ano, né? Tá breve, dezembro chega já, né? A gente já tá em meados de outubro. E é isso, né? Apesar dos pesares, apesar de toda a dificuldade, toda a situação, estamos caminhando. E estou muito satisfeita com o resultado da turma do 4º ano. Aproveitando aqui o ensejo da aula, né? Para dizer a vocês que a tia está muito satisfeita, tá? Então, beijo a todos, façam as atividades. Hoje, lembrando a vocês que tem nossa aula ao vivo, tá? Quem não puder acessar lá a aula ao vivo, mas depois tira a dúvida comigo, manda mensagem, né? Se comunica de alguma forma que a tia ajuda, tá bom? Então, mais uma vez, beijo a todos, tchau, tchau e até a nossa próxima aula, tá?